Todos juntos agora. Eu queria fazer uma pergunta a todos nós, na verdade, e que envolve a seguinte questão. De 2020 para 2021, dobraram a geração e as transações de crédito de carbono no mundo. Em 2022, o mercado andou de lado. Em 2023, houve uma redução de 26%, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Isso revela, talvez, uma crise cuja explicação não está clara em relação a esse mercado, sobretudo quando visto o seu imensíssimo potencial apresentado, aliás, nas apresentações anteriores. Há quem sustente que o mercado vive uma crise de reputação. Às vezes o João fez referência a ela. Ele já foi qualificado anos atrás, alguns anos atrás, é bem verdade, como o faroeste, numa terra sem lei. Mas é muito importante, nesse contexto, primeiro, recuperar a credibilidade desse mercado, que é fundamental para o país como um todo. E é muito importante também separar o joio do trigo. E a questão é como fazer isso. É a pergunta, portanto, que eu deixo essa... $1 milhão. Eu reconheço o desafio da questão, mas que fica. Alguém começou? Posso? Bom, eu acredito que, assim, falando de crise imediata, quando a gente está falando de mercado voluntário, né, a gente tem que olhar, sim, né, para o lado da oferta, o que está acontecendo. Eu mencionei a Verra, né, nomeadamente, porque eu acho que ela é o epicentro dessa crise. E se a gente está falando, né, de qual é a categoria que está no epicentro dessa crise, está falando do Red Plus, né? Então, há um grande movimento, eu diria que, inclusive, muito técnico, para consolidar metodologias, para criar melhores formas de você conseguir definir linhas de base, você ter um trabalho técnico que é crível e íntegro, né, que você não tem emissões, né, superestimadas, né? A gente tem que ter, né, crédito de carbono que representam a realidade, né? Você tem uma redução de emissão. Então, eu acho que o Red Plus, estando nesse epicentro dessa crise, a gente está passando por uma grande reformulação. É óbvio que eu acho que também a oferta, né, a demanda, ela também está passando por uma certa crise, no sentido em que a gente está vendo Science-Based Targets e as grandes empresas entendendo como fazer seus reportes de emissões e como atingir essas metas que estão alinhadas com a ciência para, né, conseguir estarem alinhadas às maiores metas globais do Acordo de Paris. Então, tem muitas guias que estão para sair nesses próximos meses, por exemplo, a exemplo do próprio Science-Based Targets, de como as empresas vão usar o que se chama de Beyond Value Mitigation Offsets, né? São os créditos de carbono que estão além do insetting, né? Que está além da sua cadeia produtiva, e isso tem brecado um pouco, inclusive, da demanda, né? Então, a gente vê uma queda porque está todo mundo num respiro, tentando entender para onde vai esse mercado, né? Então, eu diria que separando a crise dessa forma, fica mais claro que ela é algo momentâneo, né? Que a parte boa dela é que ela expurga os frutos podres, eu acho, isso é muito bom. Qualquer mercado nascente vai ter exemplos ruins, quem tentar manipular, né, as metodologias para conseguir resultados mais proveitosos. E, enfim, então acho que a gente acaba aí passando por um momento em que, no fim dessa funilação, dessa crise, sobram os bons projetos, que de longe, para mim, eu falo isso com muita confiança, não é 95% como o artigo do Guardian, que ficou muito famoso, falou. Não saberia dizer, mas a gente tem contrapontos a esse número, como, por exemplo, a própria Silverra falando 30% não é muito bom mesmo. O resto é entre mediano a excelente qualidade. Certamente o prognóstico disso é muito mais nesse caminho, né? E o próprio Brasil acho que um farol de esperança para isso, né? A gente tem, sim, projetos ruins, históricos no Brasil, todo mundo que é do mercado sabe quem são os projetos. A Verra tem que ir lá e excluir esses projetos dos seus registros, e assim entendo que ela está fazendo.
mas a gente tem projetos virtuosos que merecem ser, inclusive, reconhecidos, né, de desenvolvedoras que estão no Brasil e no país há muito, muito tempo. Eu queria acrescentar um ponto. Eu concordo com o João. Assim, a gente tem visto o surgimento de várias iniciativas, Carbon Core Principles, Silvera, várias coisas que estão, né, justamente com essa tentativa de trazer mais clareza para o que é um bom projeto de desenvolvimento de carbono. Eu acho que, especificamente nesse ponto, a própria regulação pode ajudar em alguns aspectos, ao especificar exatamente como que vai se dar essa intersecção entre o mercado regulado de carbono e o mercado voluntário, estabelecendo esses critérios e colocando e trazendo a integridade e todos esses elementos que já vêm, né, o Carbon Core Principles que foram divulgados agora, acho que refletem muito do que é a percepção, né, do que é uma boa prática de desenvolvimento, mas incorporar isso na regulamentação acho que é sempre um avanço exatamente nesse ponto de intersecção. Quais são os créditos, que tipo de projetos podem ser importados por esse mercado regulado? Mas acho que tem elementos, além da regulação do mercado de carbono, que eu acho que são cruciais também para trazer mais clareza até tanto para os desenvolvedores quanto para quem está comprando crédito de carbono. Boa parte desses princípios vão sempre se referir à legislação nacional, por exemplo, no que se refere à consulta a comunidades. E a gente tem ainda um cenário na regulação do Brasil que pouca clareza se tem, às vezes, dependendo da comunidade. Estou falando assim, especificamente a Rigunha, a gente nem atua, na verdade, em terras indígenas ou etc. Mas esse é um dos elementos que a gente vê que se faz referência à legislação nacional e, no fundo, a legislação nacional não dá tanta clareza de como é que se faz uma boa consulta às partes interessadas. Tem inúmeros conceitos, ou a própria questão fundiária também é outro elemento. Então, olhar só para a verra, olhar só para a regulação do mercado de carbono, eu acho que não soluciona essa questão da credibilidade, da integridade, porque a gente precisa de um arcabouço jurídico e institucional sólido com relação aos outros pontos de desenvolvimento do mercado de carbono. Uma pergunta até aqui para vocês, João. O fato da Verra basicamente dominar muito essa questão da certificação, né? Praticamente sem o selo da Verra, praticamente é difícil até a comercialização. Isso também não gera você concentrar apenas. Quer dizer, ela perdendo a credibilidade, ela abala o sistema inteiro. Então, de repente, esse quase monopólio, não sei, sua opinião aí, o que a gente talvez um pouco mais abrangente, né? É um ponto excelente. Eu acredito que esse monopólio está sendo questionado, de certa forma, e a gente tem visto iniciativas surgindo, né, não vou dizer para questionar diretamente, mas saudavelmente incluir, né, até novas metodologias que não são contempladas pela própria Verra, né, então você vê que remoção de carbono, até metodologias de agricultura já tem selos certificadoras americanas ocupando esse espaço, então a gente está vendo lentamente isso acontecer, mas o grande dilema do desenvolvedor de projeto hoje se eu começo a fazer um projeto hoje e eu tenho um preço de carbono básico, eu tenho que vender a 12, 14 dólares, para o meu projeto ser sustentável, né? Pegue, por exemplo, a Amazônia, alguém que está trabalhando com uma área, que vai trabalhar com 1000 famílias ribeirinhas e tal, você tem que vender um carbono a um preço X para poder ter uma teoria da mudança efetiva, causar mudança social. Então, hoje as certificadoras que oferecem algum tipo de possibilidade para você se fazer um projeto lá, ela não consegue os mesmos preços de mercado e a mesma liquidez. Então, esse é o grande dilema hoje. Entendi. Todo mundo quer fazer uma transição, de certa forma, inclusive é saudável, mas quando você vai para e lembrando que o mercado consumidor hoje está, né, e eu acho que isso tangencia o tema que a gente está falando aqui, que é criar uma demanda doméstica significativa, né, mas hoje a demanda está no norte. Então, 90% das compras do mercado voluntário hoje vem do continente europeu, do continente norte-americano. Então, e eles exigem bem ou mal a Verra. Por mais que todo essa tempestade está acontecendo. Porque você não tem Verra, e aí, muitas das vezes, você tem outra certificação, e se você não tiver, pelo menos, um memorando de um MOU, você não justifica fazer toda uma outra, mais uma certificação, né? Mas é isso aí. Existe uma questão também que é muito relevante e com a qual eu me sinto extremamente inquieto, que é o fato de haver um mercado gigantesco à nossa disposição e o fato de o Brasil ocupar potencialmente, pelo menos, um papel que pode ser de absoluto protagonismo por vários motivos, de ordem social,
de ordem econômica à conta da nossa biodiversidade e até aqui não se tem sido capaz de explorar, pelo menos em relação ao seu potencial. Então, por exemplo, grosso modo, estima-se que 50 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidas no ano passado, e são emitidas a cada ano. O mercado de carbono voluntário conseguiu sequestrar de 50 bilhões, 150 milhões. Há, portanto, um espaço de crescimento gigantesco. E o Brasil, e eu concordo com você, o Brasil não pode deixar passar essa oportunidade. E, para isso, é necessário um concerto envolvendo o poder público, uma estruturação eficiente, adequada às nossas possibilidades, e o setor privado também. E o meu inconformismo se dá à falta de um diálogo mais aberto, mais franco e mais propositivo, que dê conta dessa lacuna e que nos faça aproveitar uma oportunidade que passa por nós, que nós precisamos aproveitar, sob pena de não termos sucesso como país e não poder contribuir como país para uma solução que é de natureza global. Então, eu penso muito no governo, quer dizer, como, e não pode deixar de ser, o elemento estruturador desse mercado. Isso só vai se dar de modo efetivo se houver um diálogo com todas as partes interessadas envolvidas. Eu até comentei, né, na minha apresentação, foi criado no início do ano um grupo de trabalho para se fazer uma minuta, né, interministerial, não é só do MDIC, mas participa o MDIC, MMA, MCTI, o MAPA, a Casa Civil, para que se propusesse uma minuta de um PL, de um projeto de lei que contemplasse realmente essa regulação, trazer luz ao que seria necessário ser contido em um PL para que pudesse ser distinguido o que é um mercado voluntário, o que é um mercado obrigatório, o que é um mercado regulado regional, o que é um mercado voluntário, o que é B2B. Então, como trazer luz, né? Eu acho que a palavra é essa, trazer luz para um tema que, quando a gente fala em carbono, em mercado de carbono, não é só crédito, né? Então, a gente associa muito com crédito, mas não é só crédito. Lembrando que o crédito de carbono ele é uma ferramenta que foi criada, um mecanismo para que fosse acelerado essa transição de mitigação de gás de efeito estufa. E, às vezes, né, isso veio ao longo dos tempos, a gente brinca que o mercado de carbono, o crédito de carbono, ele renasce das cinzas, né? Então, ele é como a fênix. Então, a cada 2 anos, né, aí ele cai, aí ele vem, aí se fala muito, aí se deixa de falar. E isso vem desde 2015, 2016, 2020, e isso veio vindo. Então, 2010, né, quando a gente teve a PNMC, mas falta, sim, esse entendimento comum. Então, foi finalizado hoje pela manhã, né, esse grupo de trabalho, na verdade, esse trabalho que se propôs interministerial, para que seja proposto, sim, o que nós entendemos como governo para se dar luz a isso. Claro, depois, né, tem toda uma negociação, tem toda uma proposição, tem que passar pela Câmara, pelo Senado, mas eu acho que já é um bom começo, né, em vistas ao que se tem hoje, né, que são 3 projetos de leis que eles contemplam, em parte, o que deveria ser esse todo, e cada setor tem as suas particularidades, né? Então, quando a gente fala muito no setor agropecuário, porque as soluções baseadas em natureza, a nossa agropecuária, ela está na natureza, ela é plein air, né, como a gente costuma dizer, a céu aberto, ao contrário do que é uma agropecuária na Europa, né, onde a gente tem cultivos protegidos, onde a gente tem confinamento, tem produções intensificadas. Então, aqui nós fazemos grande uso do território brasileiro, e esse uso é o que nós chamamos de uma abordagem integrada da paisagem. Esse uso ele é compartilhado com as florestas, né, com a vegetação nativa, ele é compartilhado com as cidades,
Então, hoje a gente tem uma estimativa de 66% de vegetação nativa preservada ou vegetação nativa, e 50% disso está dentro das propriedades rurais, que é onde, né, o colega comentou, que é onde nós fazemos os projetos, porque o produtor rural ele tem um direito concedido pela legislação, só que nós não queremos que ele avance. Por quê? Porque nós temos tecnologias de intensificação que vêm via plano setorial, então produzir mais uma mesma área, e ele tem que ganhar por isso, pelo esse direito de suprimir que ele, né, se negou a suprimir. Então, acho que tem muita coisa para a gente conversar, mas é fundamental que essa questão de trazer luz, que isso é papel do governo, então, trazer luz, trazer a lógica e trazer esse direcionamento, eu acho que nós estamos caminhando bastante rápidos, né, desde o começo do ano, para que isso, é a nossa expectativa, né, para que isso aconteça rápido. Porque nós já estamos até, a gente brinca, a gente está até perdendo já a crista da onda, né? Então, crédito carbono, todo mundo fala, mas existem tantas outras, né? Crédito biodiversidade, crédito de água. Então, o Brasil ele é assim, uma potência realmente quando a gente fala em serviços ambientais e ecossistêmicos, dentre os quais o carbono como regulação do clima. E eu falando aqui, eu falei um pouco aí do petróleo e tudo mais, mas eu vejo que é uma parceria que nós temos que ter, porque a gente utiliza aqui no Brasil, eu gosto muito dessa visão do Brasil, né? Como é que a gente pode ajudar aqui? E eu vejo que a própria indústria de óleo e gás, ela utiliza muito pouco esse recurso. E pode ser um grande parceiro para que a gente tenha baixas emissões, que a gente possa até favorecer uma regulação que permita isso ser fácil, que hoje não é simples, né? Em função disso. Eu estou gostando muito desse projeto aí de integrar todas as iniciativas e que possa realmente a gente usar isso para que a gente possa, a minha visão é que a gente possa ter todas as energias e cuidar do meio ambiente nas mais diversas formas, como você falou, que a biodiversidade, tudo mais, é muito mais do que só o clima, né? E o Brasil tem esse potencial enorme, né? E trazendo isso para uma perspectiva empresarial de energia, né, que está mais ligada à indústria, à empresa, eu acho que nós exploramos muito pouco, né, a questão do escopo tipo 3. Exatamente. Então, o setor energético... A gente pode jogar todo o nosso esforço ou industrial, exato, no agro, né, nas soluções no agro, quando eu digo no uso do território, e trazendo o que os outros países têm. Assim, eu acredito que o potencial brasileiro é enorme frente aos países, por exemplo, de ser uma indústria que ela é verde, porque ela exatamente está propiciando que o verde, né, o verde de florestas, o verde da agricultura, ajude, apoie essa transição para sistemas mais sustentáveis e com menor emissão de carbono. Muito bom. O Brasil ele faz face a um dilema e que resulta da sua ambição, tese, da sua ambição de restrição em relação ao uso da propriedade. Porque o Brasil, no bioma amazônico, a reserva legal corresponde a 80% da propriedade. Portanto, em relação a esse bioma, o Brasil enfrenta a questão da adicionalidade. Como o Brasil restringe muito, enquanto outros países não fazem isso, ele tem maiores dificuldades de capitalizar, de monetizar essa questão. Ele impõe regras, em tese, super restritivas, em razão das quais ele é penalizado no âmbito desse mercado. Essa é uma questão para ser discutida em fóruns diplomáticos, porque não é justo impor ao país uma pena pelas restrições que ele mesmo se autoestabelece quando outros países não o fazem. De qualquer maneira, estou vendo ali, nós estamos com o tempo esgotando, eu queria pedir a vocês que fizessem, por favor, infelizmente, as suas considerações finais. Por favor. Vamos começar por aí, Silvia? Não, então, eu só gostaria que, primeiro, aprendi muito aqui com todo o trabalho de vocês, eu sou uma defensora dessa parceria
com toda a forma de aproveitamento aí do crédito de carbono, a biodiversidade, tudo isso que vocês apresentaram aqui, e acho que a nossa indústria tem que ser parceira para que possa ser o mais sustentável possível, ajudando o país. A gente tem uma meta de país de desmatamento zero, então acho que a gente tem que estar com tudo isso aí muito azeitado. E eu só queria agradecer aqui, foi um prazer ouvi-los e estar aqui com vocês. Eu vou concluir mencionando de novo essa questão do pagamento de serviços ambientais, né, que o crédito de carbono é espécie, o PSA é gênero. Essa agenda, ela está há alguns anos, muito se fala, está sendo fomentada agora há alguns anos com a própria lei de pagamento de serviços ambientais, que ela trouxe o tema de novo para os holofotes, a ascensão do mercado voluntário como uma das melhores formas de você catalisar isso. Então, acho que assim, a gente tem uma oportunidade ímpar, de fato, de fazer pagamento de serviços ambientais, né, via mercado de carbono, seja a formatação como for, mas, de fato, ela tem que ser harmoniosa, né, como a Mariana colocou, tem que entrar, aproveitar o legado do voluntário, criar um bom mercado regulado, e que isso, de fato, leve financiamento para atividade de conservação, restauração, porque eu acho que é isso que a gente precisa. E, inclusive, Oscar, eu termino esse seu ponto que você falou da adicionalidade, eu acho muito importante, porque a gente acaba excluindo, com esse até quase um fetiche que tem com o REDD+, né, excluindo totalmente uma série de produtores que poderiam ser contemplados. Mas o próprio reflorestamento ainda há uma abertura enorme, né? Porque a própria metodologia, quando a gente está falando de reflorestamento num país que tem metas de restauração do seu déficit de reserva legal, de APP, a gente tem que considerar que, embora seja legalmente exigido do produtor e do proprietário de um imóvel rural que ele recomponha aquela RL e APP, ele muitas vezes não tem recurso e muitas vezes não há fiscalização para tanto, né? Então, nesse momento, a adicionalidade passa a surgir, e a gente, inclusive, tem oportunidade para usar o mercado voluntário de carbono para essa agenda de restauração, para a gente atingir nossas metas, né, do Código Florestal e dos nossos programas de regularização ambiental, que estão ainda extremamente incipientes, né? Então, eu queria trazer esse final remarks, a última consideração aqui, porque eu acho que a adicionalidade está sendo muito discutida agora nos nossos pequenos foros do mercado voluntário. E a gente está entendendo como, né, adequar para a agenda brasileira, que, de fato, quando você é extremamente ortodoxo sobre ela, você acaba excluindo, né, muita gente. Então, é isso, e acho que a gente, de novo, está num momento muito bom para ser um farol de esperança para a agenda de soluções baseadas na natureza e de pagamento de serviços ambientais. Bem, antes de finalizar, vou trazer só um número rapidinho a respeito da adicionalidade. Os Estados Unidos considera o sistema plantio direto, né, de soja, existem 2% de toda a produção de soja dos Estados Unidos que é feita em sistema plantio direto, e eles consideram como geradores de crédito de carbono. Nós, no Brasil, fazemos isso desde 1970, 90% da nossa produção de soja é em sistema plantio direto e não é considerado, porque não se considera que é uma adicionalidade, é based as usual. Então, só para mostrar o quanto que a gente tem que evoluir nesse sentido. E agradecer... Oi? Muito bom. E agradecer, são números que é importante a gente trazer, né, e às vezes passa despercebido. Mas agradecer a organização desse evento e dizer que são eventos como esse, né, que fazem a gente sair da nossa caixa e trazer, então, um pouco... Às vezes a gente fala muito, né, dentro da caixa, dentro das nossas bolhas, mas a descarbonização ela é wide economy. Né? Então, são todos os setores, e não vai bastar um setor só descarbonizar e o outro emitir, porque, no final, o que aparece é o que está no inventário nacional, né, que nós estamos comentando aqui. Então, se um setor continuar emitindo, a agropecuária tem até 2030, a meta é de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente evitados. Então, se nós diminuirmos e um outro setor continuar emitindo, isso na conta dos 9, né, na conta de padeiro, no final, nós vamos estar emitindo e vamos aparecer lá como grandes emissores. Então, ela é wide economy, eu acho que são eventos como esse que fazem nós pensarmos nessa transversalidade. Então, obrigada. Bom, queria agradecer a oportunidade também, e acho que eventos como esse e outras oportunidades em que a gente consegue evoluir
em pensar como que a gente pode direcionar o que está sendo o mercado voluntário, o mercado regulado, para, de fato, trabalhar nessa construção de um Brasil com conservação e restauração. E daí, sempre lembrar que isso vai passar pela forma da regulação. Então, de novo, acho que tem que pensar muito bem nesses pontos de intersecção, sem acabar com o potencial aí que o Brasil tem de alcançar outros mercados, mas também entender que tem outros pontos da regulamentação que vão ter que ser endereçados para a gente, de fato, destravar e criar cada vez mais potenciais. A gente estava falando há pouco questão de licenciamento ambiental, regularização fundiária, clareza nos marcos de consultas, clareza em tantos outros pontos que vão ser fundamentais para a gente alcançar esses 15% aí de potência do Brasil, e também pensar em outras formas de valoração desses atributos das soluções baseadas na natureza. A gente tem lá, hoje em dia, no mercado voluntário, o CCB e outros tipos de certificados que a gente consegue já, no mercado, demonstrar e tangibilizar esse diferencial, mas olhar para créditos de biodiversidade, exemplo do modelo da Colômbia, e outras formas, também vai ser importante, até para esses casos de conservação, em que, eventualmente, não se tem adicionalidade na conservação, conseguir remunerar essas paisagens, as pessoas que estão lá trabalhando, ou que, enfim, já mantiveram essas áreas por tanto tempo. Então, esse pensamento criativo e ousado, eu acho que é fundamental para a gente conseguir, de fato, movimentar e ter o Brasil atuando pelo cenário global. Muito bem. Queria agradecer a presença de todos, em especial dos nossos panelistas. Cá entre nós é muito melhor ouvir do que falar. Aprende-se muito mais, eu aprendi muito. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos.